Bom dia, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e nós vamos aí iniciar hoje mais um capítulo. Nesse capítulo nós vamos falar a respeito do populismo no Brasil. Nas últimas aulas nós conversamos a respeito do populismo na América como um todo, né? Populismo e ditaduras militares na América. E hoje a gente começa a falar sobre populismo no Brasil diretamente. Então nós vamos falar desses presidentes, essas figuras que vocês já devem em algum momento ter ouvido falar, como por exemplo o Getúlio Vargas. Isso mesmo, mais uma vez vamos falar do Getúlio Vargas, mesmo depois de todo o período em que ele ficou no governo, tá? De 30 a 45, ele volta dessa vez pela primeira vez na sua vida como um presidente eleito de forma direta, tá? Lembrando que lá na era Vargas, primeiro ele entra como governo provisório, né? Depois da Revolução de 30, entra como governo provisório. Depois a gente tem aí o governo constitucional, onde ele vai ser eleito pela junta constitucional, e depois a gente tem o golpe de Estado, onde a gente começa o chamado Estado Novo. E depois de muita pressão ele sai. Quem entra no lugar dele ali, o primeiro presidente eleito depois desse período todo aí de governo Vargas, é o Dutra, que é esse rapazinho aqui, ó, esse mocinho aqui é o Dutra, tá? Getúlio Vargas, também populista. Aqui o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e João Goulart, tá? As figuras consideradas aí populistas, os presidentes considerados populistas no período do governo brasileiro, certo? Então a gente entende como populismo, quando a gente fala de populismo no Brasil, você vai relembrar as mesmas características que os governos populistas tinham, que nós conversamos no capítulo anterior, tá? Entre eles, figuras extremamente carismáticas, que tentavam se aproximar aí das massas e tudo mais, certo? Tentavam, na verdade, agradar a todos, né? Tanto a elite quanto a parcela mais as massas, digamos assim, certo? Então vamos lá. República Populista no Brasil vai de 1946 até 1964, certo? É um período aí em que nós vamos ter diversos presidentes. Eu coloquei aqui para vocês uma cronologia, isso está no livro de vocês, eu coloquei de uma forma um pouco mais organizada. Então, primeiro você tem o Eurico Gaspar Dutra, que é de quem nós vamos falar nessa primeira aula, sobre esse período do governo dele, que vai de 1946 até 1951. Depois Getúlio Vargas, de 1951 até 1954. Café Filho, que era o vice do Vargas, de 1954 até 1955. Juscelino Kubitschek, de 1956 até 1961. Ah, é o cara grande responsável aqui na imagem, ó, Brasília, né? O grande responsável aí pela construção de Brasília foi esse camaradinho aqui, tá? O Kubitschek. Depois o Jânio Quadros, esse rapazinho de bigodinho aqui, segurando uma vassoura, né? Quando a gente for falar sobre ele, a gente vai falar o porquê dessa relação aqui, né? Do vassourinha, que fica de 1961 até 1961. Gente, não é pegadinha. Ele fica praticamente um ano no governo só mesmo, tá? E por último, João Goulart, que é quem assume, o vice dele, de 1961 até 1964, quando a gente tem o golpe militar no Brasil, e aí a gente deixa de ter presidentes eleitos de forma direta, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, mais uma vez, vamos falar sobre o contexto da Guerra Fria. É esse o contexto em que se vive, o contexto da Guerra Fria, onde você tem os países se alinhando ou com os Estados Unidos capitalista ou com a União Soviética socialista. Então com o Brasil não era diferente, certo? Os Estados Unidos já naquele momento já tinham massificado uma política imperialista sobre a América, tentando ter e exercer essa influência sobre os países da América, certo?
Então era meio que uma honra, uma questão de honra para os Estados Unidos conseguir manter influência sobre esses países da América. Tudo bem? O nome que a gente dá aí para algumas medidas tomadas pelos Estados Unidos na figura do seu presidente, o Henry Truman, a gente chama de doutrina Truman. E aí eu coloquei algumas características dessa doutrina Truman, tá? Você tem aí os Estados Unidos, eles vão fornecer empréstimos, tá? Empréstimos para os países da América, para que esses países pudessem aí trabalhar o seu desenvolvimento econômico, especialmente na questão da indústria, certo? Porém, esse auxílio, vocês sabem, o auxílio norte-americano ele nunca vem grátis, né? Ele nunca é free. Ele vem, mas porque os Estados Unidos quer exercer influência sobre aquele país. Então, esse auxílio ele vai resultar aí no estabelecimento de relações de dependência entre os países. Com o Brasil aconteceu dessa forma, tá? Então a gente tem aí alianças militares, pactos de comércio, isso cria essa relação de dependência. O objetivo principal da doutrina Truman era impedir o avanço da União Soviética, o avanço da influência da União Soviética, principalmente sobre os países americanos, certo? Em 1947, a gente tem aí o presidente aqui ao lado, ó, o Dutra e o Truman, numa viagem que o Truman veio ao Brasil, tá? Nesse ano, esteve no Brasil aí com o objetivo de estreitar vínculos aí políticos e ideológicos antissoviéticos, claro, com o nosso então presidente, o Dutra, tá? Nesse mesmo ano, você tem aí o Brasil rompendo as relações diplomáticas que mantinha com a União Soviética, tá? Os soviéticos, demonstrando assim que o Brasil estava alinhado nesse período de Guerra Fria com a política norte-americana, com a política dos Estados Unidos, certo? Eurico Gaspar Dutra. Vamos lá entender um pouco as principais características do governo do Dutra. Gente, o Dutra vai ser eleito nas eleições de 1945, depois da deposição de Getúlio Vargas. Nós já estudamos isso, né? Foram convocadas novas eleições, logo depois que o Brasil participou da guerra, né? Contra ditaduras fascistas na Europa, e aqui nós vivíamos a ditadura do Estado Novo. Então, com as agitações contra o governo do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, ficam mais intensas, e ele aí ele vai ser deposto, né? E aí a gente tem as eleições. Nessas eleições, o candidato que vai vencer é o Dutra, certo, gente? O Eurico Gaspar Dutra, que inclusive, gente, ele era do partido de Getúlio Vargas, tá? Então ele era aí como se fosse o candidato apoiado por Getúlio Vargas, e é ele que vence. Então ele era aí do PCD e com a coligação com o PTB. Foi eleito com 55% dos votos. Tá? Quando chega em 1946, ele promulga aí uma nova Constituição, certo? E aí nós temos algumas características principais dessa Constituição, as mais importantes, tá? A Constituição de 1946, como por exemplo o estabelecimento aí do pluripartidarismo, que é a ideia aí da existência de vários partidos políticos, né? Tanto alinhados com o governo quanto de oposição. A ideia de federalismo, que é a formação aí de estado aí subdividido em unidades, onde eles vão ter um governo próprio, uma certa autonomia. Direito à greve trabalhista, tá? Como uma espécie de direito, uma forma de entendendo aí que a greve seria uma ferramenta que pudesse ser utilizada pelos trabalhadores para uma possível negociação com os patrões. Vamos ter aí o mandato do presidente aí de 5 anos, tá? Sem direito à reeleição. Então era 5 anos, acabou o mandato, não tinha essa de ser candidato novamente. Liberdade de imprensa e opinião, tá? Eleições diretas em todos os níveis, ou seja, tanto municipal, estadual, federal, as eleições seriam diretas. Você votaria diretamente no seu candidato, tá? Independência dos 3
poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário eram independentes e harmoniosos aí, certo? Vamos lá, continuando, prosseguindo aqui o nosso assunto, ainda falando sobre o Eurico Gaspar Dutra, as características do governo dele. Foi um governo considerado repressivo, conservador e alinhado aí aos Estados Unidos. Aí a gente traz uma charger aqui, né, onde você tem nomes como Dutra e outros na América que estão aí sendo controlados, né, pela figura representando aí os Estados Unidos, né? Aí tá aqui, ó. Salvemos a civilização ocidental. E aí tu tem a figura do nosso presidente aqui sendo demonstrado. Claro que essa é uma charge de crítica, né? A esse alinhamento com os Estados Unidos e tudo mais, certo? Sobre a parte da repressão no governo de Dutra, você tem em 1947, o Partido Comunista ele passa a ser considerado ilegal, certo? Então aquela ideia de pluripartidarismo passa a não existir mais com a mesma força do início do governo dele, e além do mais, os deputados, senadores, vereadores do Partido Comunista que haviam sido eleitos legalmente tiveram seus mandatos cassados, certo? Entramos num período de plano SALT, que segundo ele seria um plano para desenvolvimento, tem as siglas do desenvolvimento de saúde, alimentação, transporte e energia. Segundo ele ia desenvolver o país nessas quatro, digamos assim, nesses quatro caminhos aí, tá? Porém, a maior parte das medidas não saíram do papel. A gente tem um período de uma inflação muito alta, principalmente porque nessa política de alinhamento com os Estados Unidos, o Eurico Gaspar Dutra vai abrir o país para o capital estrangeiro norte-americano e para empresas norte-americanas e produtos importados também, principalmente produtos, tá? Principalmente produtos importados. E aí nós temos uma alta inflação, uma desvalorização da moeda, e isso vai gerar um período de crise. Então nós vamos ter um grande número de desempregados que vai se intensificar ainda mais quando ele decide fechar os cassinos, todos os cassinos do país, tá? E aí só com essa medida ele tem aí, por exemplo, 40 mil pessoas perdendo emprego em todo o país, certo? Gente, esses são os principais pontos do governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? Depois que começa esse período de crise e tudo mais, ele tenta retroceder em algumas medidas, ele tenta fechar de novo o mercado brasileiro, mas a crise já estava estabelecida, certo? Para vocês hoje fica o exercício da página 19 e página 20. Fiquem todos com Deus e até a próxima.